Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar com você sobre espiritualidade, sobre reencarnação e sobre cinema. Sim, vamos falar um pouco sobre esse filme novo da Pixar e vamos falar sobre indicações de filmes se você quer abordar o assunto de espiritualidade e reencarnação com mais profundidade. Me acompanha! Bem, a polêmica toda sai a partir do último lançamento da Disney, o filme Soul. Eu já vi muitas discussões sobre esse filme, desde que ele é uma revolução dentro do capitalismo, porque muda todo o discurso da autoajuda, dizendo que as pessoas não precisam de propósito, e o filme na verdade não trata nada disso. O filme fala sobre missão e propósito, mas fala que nós reencarnamos já com essa questão basicamente resolvida, com propósitos estabelecidos na nossa situação de desenvolvimento. A grande questão do filme é que quando você tenta recriar toda a estrutura da jornada do herói usando símbolos míticos, arquetípicos que você tem que inventar, o risco de você fragilizar a sua estrutura é muito grande se comparado a estruturas míticas e arquetípicas que são utilizadas por centenas e centenas de anos nas tradições. Então, quando se faz a tentativa de recriar isso, é muito arriscado. E aí o filme escorrega. Escorrega porque a explicação do processo da reencarnação e de como é feito é frágil. Né? E aí ele tem que justificar os funcionamentos e os porquês através disso e fica uma explicação um pouco frágil. Para quem gosta de jazz, o filme é fantástico, vale a pena. Para quem gosta da animação da Pixar, a qualidade é excelente, como em geral são as animações da Disney, da Disney Pixar, mas não é o melhor momento deles. Realmente não é o melhor momento. Se você realmente quiser abordar esse tema com mais profundidade, nessa pegada infantil, nos desenhos, a própria Pixar tem uma solução melhor. Se você assistir o filme Viva, A Vida é uma Festa, esse filme ele usa toda a tradição dos povos latino-americanos, de como, né, especialmente os mexicanos, de como eles tratam essa questão da morte, da reencarnação, da vida além morte, num cenário magnífico. A parte de cores e ilustração desse filme é fantástica, é um desbunde aos olhos, né? E uma história muito mais com um ritmo, né? Muito mais funcional do que no Soul. Então, com uma análise de filme, né? E em termos de tocar o coração também, é um filme que passa uma mensagem, até por utilizar uma estrutura arquetípica mais sólida, ele toca, né, a mensagem, ele vai mais fundo na transmissão de uma mensagem positiva, né? Então fica aqui essa dica. Agora nós vamos falar de outros filmes que tratam esse tema, se você quer ir num ponto mais profundo, numa discussão mais profunda disso. Um filme que é meio difícil ver esse filme mais de 2 vezes, porque ele é um pouco pesado, assim, a questão do amor além da vida, que é de como o processo de vida e morte acontece, e a diferença de visões quando se tem um suicida dentro desse processo. Mas esse é um filme com o Robin Williams, né, o Cuba Gooding Jr. e a Annabella Sciorra, que é uma excelente atriz, uma bela atriz, fazendo a esposa, né, do Robin Williams no filme. Esse filme ele é muito belo, o cenário, né, os efeitos especiais são belíssimos, mas o tom do filme ele é um pouco pesado, porque ele trata da temática do suicídio e das consequências do suicídio. Então eu indico mais para um público mais adulto e para quem tem essa questão da espiritualidade já bem trabalhada,
Porém, vale a pena a questão de refletir sobre como nossas projeções mentais, né, nos influenciam na questão da vida além da vida, tá bom? Para quem não quer nada tão pesado assim, ou um filme tão direcionado, tão denso quanto esse, eu tenho duas indicações mais infantis aqui, mas assim, sempre que trata esse tema, eu falo que a indicação é mais infantil, mas a criança precisa dialogar com ela para que ela entenda, né? Nós temos 2 filmes aqui sobre cachorros e sobre a reencarnação de cachorros, né? Que então trata de uma forma mais amena para o público infantil, né? 4 Vidas de um Cachorro e Juntos para Sempre. São 2 filmes que têm esse aspecto da morte do animal querido, mas e fala da reencarnação desse próprio animal. Mas é uma forma um pouco mais superficial de trabalhar esse tema, mas eu acho que pode-se trabalhar com crianças, né, ou adolescentes de uma maneira mais tranquila, né, por estar terciarizando o tema, não falando de humanos, falando da reencarnação dos cachorros. Agora, para quem quer mais emoção nesse tema, Além da Morte é um relançamento, é uma refilmagem de um filme de 1990 sobre médicos que tentam viver a experiência da morte e retornar para contar como é essa experiência da morte. Então ele trabalha, é uma ficção, né? Os outros também são, mas assim, é uma questão que não tenta se basear em nenhum determinado mito, né, uma determinada crença popular, mas assim, é uma ficção sobre médicos que tentam fazer esse processo, né, de perceber a morte. Como toda refilmagem, é difícil alcançar a qualidade do primeiro filme, que o primeiro filme de 1990, Linha Mortal, tá? Você tem Kevin Bacon, você tem a Julia Roberts e o Kiefer Sutherland, né, nesse filme, que é muito assim, eu lembro de ter assistido lá atrás, né, me deu vontade de ver de novo fazendo esse vídeo aqui para vocês. Um filme muito interessante, né, sobre essa questão de experimentar a morte, né? Tem um suspense, tem uma ação no que vai decorrendo a partir do momento que eles vão conseguindo fazer essas experiências, né? Então fica aqui essa sugestão para você. Agora, se você quiser, aí sim, vamos para coisas mais profundas, um pouco mais sérias, trabalhando esses elementos da reencarnação de uma maneira mais séria. A minha sugestão é A Viagem, um filme com Tom Hanks e a Halle Berry, Susan Sarandon, Hugh Grant, né? Ótimo filme, só que é longo e é um filme assim que a história da reencarnação ela está subentendida nos vários momentos em que as vidas e as histórias vão se sucedendo. Então você tem esse tema da reencarnação como base, mas ele não é explícito. Agora, o filme e as histórias são belíssimas, né? E mostra um pouco como as nossas vidas estariam todas interconectadas através da reencarnação. Então ele traz essa profunda reflexão de que a reencarnação é que faz com que nossas vidas todas, né, estejam interrelacionadas. Então vale a pena, assim, sabe? Pela parte visual, pelos excelentes atores e pela profundidade que o tema está ali sustentando, né, as várias histórias do filme. São várias histórias, né, no decorrer de centenas de anos que o filme trata, mas mostra como a reencarnação tem essa importância, ok? E eu não poderia deixar de tratar o filme que tem, né, uma abordagem bastante educacional sobre o processo da reencarnação, que é o filme Nosso Lar, baseado no romance do Chico Xavier. Esse filme muito bem produzido, né? O pessoal não gosta muito porque é filme nacional, né? Tem um pouco de preconceito, mas assim, é um filme que está com a trilha sonora do Philip Glass, está muito bem produzido. É claro que o romance, o filme não dá para chegar no nível de explicação e detalhes, né, que ler o romance original Nosso Lar traz, mas eu acho que é uma ótima porta de entrada
para se trabalhar esse tema da reencarnação, as consequências, a importância de cuidar da vida, o que é um suicídio, por exemplo, um suicídio não intencional, a pessoa que é desleixada com a própria vida, né? Entender esses conceitos, o que isso influencia no processo reencarnatório, né? Como que funcionam os motivos da reencarnação. Eu acho que esse filme vai explicar bastante coisa. E aí é uma porta, né, de entrada para você ler, né, o próprio romance do Chico Xavier, que faz toda essa explicação. Tá bom? Então eu espero que você tenha gostado. E assim, como eu acho que esse é um vídeo muito instrutivo, assim, com várias indicações, né, de entretenimento, mas que tem bastante aspectos educativos, assim, né, de se entender a reencarnação e entender o aspecto espiritual disso. Então eu peço para você que compartilhe o vídeo, repasse para outras pessoas, porque essa é a nossa forma de passar um conhecimento de qualidade, a gente passar coisas boas, passar boas informações para os outros. Eu peço que você faça isso com esse vídeo, tá bom? Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.